Bom, sou Juliana Nolasco, sou gerente de políticas públicas do Google aqui no Brasil. Eu queria primeiro dar boas-vindas a todas e todos ao nosso painel, que se chama Marco Civil da Internet, Lições do Passado e Desafios Futuros. É um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa mesa. A gente tem Intervozes, tem CGI, tem ITS, tem o Google. Temos a Chiara aqui na frente, que vai ser a nossa relatora, que também é do ITS. E o Marco Civil vai fazer 4 anos no ano que vem. Eu acho que todo mundo aqui tem muito para falar sobre essa história, que é realmente muito apaixonante. A minha experiência multi-stakeholder toda passa pelo Marco Civil. O Marco Civil é uma lei internacionalmente reconhecida como modelo de regulação e muito por trazer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Princípios esses que fazem parte do decálogo da internet, do Comitê Gestor da Internet também. Além disso, foi um processo construído a partir de muitos debates com a sociedade, que também pôde optar pelo tipo de regulação da internet que a gente desejava para o país. Nos últimos meses, intensificaram os debates em torno do modelo de regulação que a gente deseja para o país. E, hoje em dia, a gente tem mais de 60 propostas de alteração ao Marco Civil da Internet tramitando no Congresso Nacional. Então, a nossa ideia aqui é recuperar um pouco da história do Marco Civil da Internet, entendendo o processo de sua construção, entender o seu conteúdo e debater também os principais desafios que a gente encontra para a aplicação do Marco Civil. A gente organizou o debate em torno de 2 perguntas norteadoras. Cada participante aqui vai ter 5 minutos para poder falar, enfim, seus pontos em relação à pergunta norteadora, e depois a gente vai abrir para o público poder fazer perguntas. A gente também vai receber perguntas remotamente pelo chat do YouTube, que está sendo transmitido, e pela hashtag FórumBR também. Então, sem me prolongar mais, eu vou passar primeiro a primeira pergunta, e vou passar a palavra para o Luiz Fernando, representando aqui o Comitê Gestor. Então, a primeira pergunta é: quais as principais conquistas alcançadas pelo Marco Civil da Internet, agora com quase 4 anos de existência, e quais os principais desafios que foram enfrentados para a sua implementação durante o período? Eu começo. Boa tarde, senhoras, senhores, Juliana, demais colegas da mesa. O Marco Civil da Internet é uma lei importantíssima. Mas, semana passada, estava num seminário com o Carlos Afonso, em Brasília, e a se falar de história da lei e da jurisprudência da internet, e a exposição foi proposta a partir do Marco Civil. Eu acho que é um pouco de exagero, ao se considerar uma lei muito boa, muito positiva, de imaginar que ela foi o marco zero da legislação. Eu queria só comentar com vocês que eu tive a oportunidade de me dedicar primeiramente aos estudos da internet, ou melhor, da informática e das redes, em 1988, na França. E já se falava do direito da informática, direito das redes. Eu pude, em 92, fazer um mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, com o título do Direito da Informática. E um dos capítulos da minha dissertação de mestrado era a privacidade e a proteção de dados pessoais. Só para pontuar de que este assunto não é um assunto que nasceu há 4 anos. Há 4 anos, tivemos essa iniciativa muito boa do nosso Congresso, onde houve um esforço muito positivo para deixar claro, num momento em que a sociedade se deu conta da importância e dos conflitos que surgem na internet, de um regramento mínimo. Então, eu acho que ninguém é o único genitor da lei, e ninguém é um único responsável pelos seus acertos e eventuais desacertos. Muito do que hoje se quer legislar adicionalmente ao Marco Civil não são lacunas da lei, não são pontos que não se imaginou e, portanto, agora tem que ser legislado. Uma discussão dessa envergadura, envolvendo um tema tão complexo e multifacetado, num processo legislativo qualquer, e especialmente no nosso país, onde você tem as forças políticas tão divididas e tantos partidos e tantos interesses, ela demanda uma composição
bastante complexa. E tenho certeza que o esforço do relator, do Molon, e de todos eles que, de alguma forma, contribuíram para a edição da lei, foi hercúleo. E essa lei que existe é uma lei boa, principiológica, que reafirma alguns direitos que talvez nem precisassem ser reafirmados, como direito à privacidade, direito de reparar danos. Então, algumas coisas nem precisavam estar na lei, mas algumas coisas foram muito bem-vindas na lei, como a questão de guarda de logs, de conexão, como, então, a questão da responsabilização por conteúdos de terceiro, se existia e a partir de que momento. Algumas iniciativas públicas que são deixadas muito claras, alguns direitos quase fundamentais, o acesso à internet. Então, o que eu acho que tem que ficar claro como ponto de partida é que a lei ela é uma lei que foi a possível, mas ela também não pode ser imaginada como uma lei que vai cobrir tudo. E, mais que isso, para que essa lei continue boa, não podemos ceder à tentação de querer que todas as nossas vontades, como multi-stakeholders, como governo, como sociedade civil, como empresa, como qualquer pessoa, ache que dá para interpretar a lei para atender a minha demanda. Porque, senão, vai acontecer exatamente isso que a gente está na apresentação que a Juliana falou. Vamos, então, mudar um pouquinho a lei para deixar mais explícito o que eu ou o meu segmento deseja. Tá? Então, já finalizando essa primeira intervenção, eu queria ressaltar a importância que foi dada ao CGI, porque o seu decálogo, os princípios gerais que regem a internet, segundo a ótica do CGI, que, na verdade, é uma ótica mundial, foram reproduzidos na lei. E, mais que isso, a lei previu um papel muito importante para o CGI, a quem foi expressamente delegada, ou foram delegadas, funções consultivas e de formulação de diretivas técnicas. Além dos pontos que eu falei, também muito importante a liberdade, a previsão da liberdade da criação de modelos de negócio na internet, consagrada pelo Marco Civil, e a questão bastante sensível e importante da neutralidade da rede, que é um princípio que está positivado. Há diversas interpretações para um lado e para o outro do alcance desta regra. E talvez o artigo que eu acho mais importante da lei e que apaziguou algum tipo de discussão que a gente tinha, que é a obrigatoriedade de todas as empresas que fazem negócio no Brasil a se submeterem à legislação brasileira. Aqueles que já militavam ou que já enfrentavam a questão anteriormente ao Marco Civil, sabemos que muitas empresas invocavam pretensa extraterritorialidade para negar a jurisdição brasileira. Porque o servidor está na Califórnia. Eu sou uma empresa europeia. Ou, então, estou numa ilha do Pacífico, não preciso cumprir a lei brasileira. Então, eu acho que este ponto, juridicamente, talvez tenha sido os mais relevantes para a finalidade de segurança jurídica. Por hora, obrigado. Muito obrigada, Luiz Fernando. Vou passar a palavra ao Carlos Afonso, diretor do ITS Rio. Obrigado, Juliana. É um prazer poder fazer parte desse painel com amigos, parceiros na discussão, no debate sobre o Marco Civil da Internet, governança e regulação da rede no Brasil. Vou usar esses meus 5 minutos para tentar trabalhar na pergunta que a Juliana nos fez no início desse painel e refletir um pouquinho sobre o passado do Marco Civil e entender como é que a gente chegou hoje, já que a segunda pergunta nos joga para frente e pensar nos desafios que o Marco Civil tem adiante. Se a gente pensar um pouco na construção do Marco Civil, é interessante que quanto mais tempo passa, nós temos um natural hábito de nos preocuparmos mais com a lei que está em vigor e todo o trabalho que levou à construção da lei ser relegado a segundo plano. Então, meu primeiro comentário aqui seria um comentário sobre
a permanência da importância de se discutir o processo que levou à construção do Marco Civil da Internet, por vários motivos. Eu sou professor de Direito, então estou acostumado, numa faculdade de Direito, a que meus alunos se preocupem só com a lei que já está em vigor. É muito raro, numa faculdade de Direito, que os alunos se preocupem, que o professor traga em sala de aula um projeto de lei. E é justamente na dinâmica do projeto de lei, ou até mesmo no anteprojeto de lei, que se responde a seguinte pergunta: por que a lei saiu da forma que ela saiu? A quem interessava, quais eram os interesses ali colocados, legitimamente colocados, para se resolver um determinado problema que levou à construção daquela formulação legislativa? Quais eram as oposições? Qual problema se procurava resolver com a inserção desse artigo no ordenamento jurídico nacional? Então, esse debate é um debate rico e é um debate que a análise de uma consulta pública, como a do Marco Civil da Internet, nos permite, de forma bastante pioneira, em 2009 e 2010, perceber esses meandros, esses caminhos que levam até o texto final. O Marco Civil da Internet, a gente sempre gosta de repetir isso, porque é muito verdade. A consulta de 2009 e 2010 é uma consulta artesanal, perto das ferramentas que nós temos hoje para a realização de consultas públicas. Ferramentas, digo até mesmo softwares, técnicas e metodologias de organização de consultas públicas. Então, essa consulta do Marco Civil em 2009 e 2010, ela é muito importante não só para esse particular interesse acadêmico, mas ela é importante também para o interesse de natureza prática, que eu acho que é importante repetir, que é o seguinte: nós começamos a perceber que agora que nós estamos quase há 10 anos do começo da discussão de um Marco Civil da Internet como um tal, é claro que a data fundadora da ideia de um Marco Civil pode ser lançada ainda mais distante no tempo. Mas se a gente pegar uma das raízes do que é o nosso Marco Civil atual, é a discussão no Congresso Nacional em 2007 sobre um projeto de lei de crimes na rede. Era o PL 8499. Esse debate se torna realmente quente em 2007 e em 2009 é feita a consulta do Marco Civil. Então a gente pode, em alguma medida, dizer que nós estamos fechando aqui uma década de debates, enfim, que levaram à criação do Marco Civil como um todo. Mas aí, já caminhando para o final dessa minha fala, só para lembrar o seguinte: agora que nós temos esse distanciamento da consulta do Marco Civil da Internet, começam a aparecer algumas decisões judiciais que usam justamente a consulta do Marco Civil da Internet como um argumento para decidir determinados casos para um lado ou para o outro, dizendo: esse tema é novo, ele não apareceu na consulta do Marco Civil da Internet. Sendo assim, é importante, então, que isso sirva como um atalho para o legislativo alterar o Marco Civil, ou um magistrado, fornecendo ali a sua interpretação, aplique o Marco Civil da forma que lhe parece mais importante, direcionada naquele caso. E aí é curioso, porque esse argumento joga luz sobre a consulta. Subitamente, saber o que efetivamente se discutiu na consulta do Marco Civil é importante, não para interesse acadêmico, mas para que se possa entender o universo de temas que preocupava ali a todos os interessados naquele movimento de consulta. E aí faço menção a um tema específico, porque você começa a ver algumas poucas decisões que dizem: é preciso guardar porta-lógica, enfim, um elemento que não está presente na letra nem do Marco Civil na lei, nem no decreto, dizendo que esse tema não estava presente na consulta do Marco Civil. Estava. É importante entender que os temas lá estão, podem aparecer com outro nome, compartilhamento de IP, mas o fato é que o tema lá estava. Então, saber se um tema está ou não na consulta do Marco Civil é fundamental para decidir um caso prático. Então, essa é uma, desculpa, longa história para dizer, ainda é importante olharmos a consulta do Marco Civil da Internet. Ela não é um documento histórico, é um documento cada vez mais vivo e que ajuda a gente a entender a sua aplicação. E aí, meu último comentário em 30 segundos é dizer que essa é uma mesa que vai trabalhar e olhar muito para o legislativo.
e acho que, é claro que a gente vai sempre trabalhar com um outro lado da moeda, que é o judiciário. E nesse ponto me parece que o judiciário tem aplicado de uma forma bastante criteriosa, regular, frequente, o Marco Civil da internet. E nesse ponto fico muito feliz em ver que um dos temas que vai animar a nossa discussão, que é o artigo 19, que é o artigo sobre responsabilidade civil de provedores na internet, tem sido frequentemente objeto de decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça, que, enfim, vem com reiteradas decisões consolidando entendimentos, como a aplicação do artigo 19 dentro de um lapso temporal específico, quando ele começa a ser aplicado, e mudando a orientação do tribunal, o que é mais interessante ainda. O Marco Civil muda a orientação do tribunal e o tribunal prestigia a redação do artigo 19. E outros temas, como a necessidade de indicação de URL, enfim, temas cada vez mais consolidados nos nossos tribunais. Bom, então, esses eram meus comentários iniciais, só para a gente olhar com carinho a consulta do Marco Civil da internet. Ela continua e ainda é cada vez mais relevante. E segundo, uma nota de otimismo sobre o que a gente vê nos nossos tribunais. Acho que depois desses quase 4 anos, o Marco Civil tem se consolidado em alguns dos seus principais temas. E aí uma nota especial para o tema sobre responsabilidade civil. Acho que esse é um tema que tem encontrado um enquadramento interessante. Eu catapulto a gente para o próximo tema depois, que é desafios. Obrigado. Passo a palavra agora para a Bia Barbosa, do Intervozes. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito ao Google pelo convite. É sempre muito bom falar do Marco Civil da internet, porque eu acho que quem participou um pouquinho desse processo vai sempre ter histórias para contar, e a gente poderia fazer uma mesa aqui de 2 horas só para contar as histórias do processo de aprovação do Marco Civil da internet. Mas acho que esse desafio que foi proposto aqui pela mesa é muito interessante, porque, de fato, a gente sabe, do ponto de vista da sociedade civil, que não basta a gente garantir a aprovação de uma lei, né? Por melhor que ela seja, e acho que o Marco Civil da internet é a melhor lei possível que a gente conseguiu aprovar naquele momento. Hoje, provavelmente, a gente não conseguiria aprovar uma lei com essas características no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem uma vigilância permanente sobre a implementação dessa lei que nós, enquanto sociedade civil, precisamos fazer. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente teve muitas conquistas com a aprovação do Marco Civil da internet. E o tripé, o famoso tripé, neutralidade de rede, privacidade, garantia da liberdade de expressão, que orientou os debates e as disputas em torno da aprovação do Marco Civil da internet, eu acho que ele continua sendo uma boa régua para a gente avaliar o que a gente está passando hoje. Acho que o Carlos Afonso trouxe as questões do judiciário e retomou essa análise da consulta. Eu queria pegar essa questão do tripé para a gente analisar o que aconteceu nesses últimos 4 anos. E não é para fazer uma leitura negativa, nós somos todos defensores e entusiastas do Marco Civil da internet, mas acho que é importante a gente afirmar aqui nesse espaço que ele está longe de estar sendo implementado da maneira como a gente esperava que ele fosse. Principalmente em relação à questão dos princípios, porque todos nós fazemos a defesa de que o Marco Civil é uma lei principiológica e importante nesse sentido, mas acho que a gente precisa analisar, então, quais são os princípios que estão colocados ali e que a gente até hoje não conseguiu garantir de fato. Por exemplo, um dos princípios que está garantido tanto no artigo 4º quanto no artigo 7º do Marco Civil da internet é a universalização do acesso à rede. E hoje, no Brasil, a gente já teve vários debates aqui no fórum tratando sobre isso, o quanto que a gente parece que a gente está chegando num teto da ampliação das conexões no Brasil, principalmente do ponto de vista das conexões fixas, e o quanto que a política pública que está sendo desenvolvida está sendo insuficiente para garantir esse tratamento universal e o acesso universal à rede. Do ponto de vista da neutralidade de rede, que era um dos tripés aí fundamentais do Marco Civil, a gente sabe que muitas operadoras de telecomunicações seguem violando essa neutralidade de rede. O Intervozes fez recentemente uma pesquisa, que está disponível no nosso site, em parceria com a Derechos Digitales do Chile e mais outras organizações da América Latina, para avaliar como é que está o estágio da implementação de legislações de neutralidade de rede no continente. E a gente percebeu que, apesar da gente ter uma lei e um decreto que veio regulamentar o Marco Civil, que, na nossa avaliação, claramente proíbe práticas de zero rating, que, na nossa leitura, violam
a neutralidade de rede, essas práticas continuam acontecendo de uma maneira sistemática, de formas diferentes, com características diferentes para cada uma das operadoras, mas elas continuam acontecendo. Do ponto de vista da privacidade, a gente pode até detalhar isso depois para eu não estourar muito tempo. Do ponto de vista da privacidade, muito do que a gente estava discutindo aqui na sala agora há pouco, sobre a necessidade da gente ter uma lei de proteção de dados pessoais no Brasil, muitos princípios que estão previstos nessa lei que ainda não foi aprovada, que está em discussão, já foram positivados no Marco Civil da Internet. O artigo 7º, por exemplo, fala em consentimento livre, expresso e informado para a coleta de dados pessoais dos cidadãos. O Marco Civil fala sobre finalidades, ou seja, ele explicita também no artigo 7º que a coleta, o uso, o armazenamento, o tratamento de dados pessoais só podem ser utilizados para finalidades que justifiquem a sua coleta. E isso continua não acontecendo hoje, assim como a questão da exclusão definitiva dos dados, também isso está previsto no Marco Civil da Internet. A gente sabe, e o próprio Marco Civil aponta para a necessidade de uma lei que desça, do ponto de vista da regulamentação desses princípios e que tenha uma autoridade para garantir a fiscalização e a execução desses princípios, mas isso está previsto no Marco Civil, e o Marco Civil prevê um conjunto de órgãos, a Senacom, o CAD, a Anatel, como órgãos que deveriam ser fiscalizadores da garantia dos princípios que estão colocados na lei. Então, e claramente aqui, os princípios previstos para a questão da privacidade no artigo 7º estão longe de serem garantidos efetivamente. Então, acho que isso traz uma reflexão para a gente, que é, do ponto de vista de sociedade civil, o quanto que a gente precisa atuar para cobrar, pelo menos, desses 3 órgãos que estão legitimados e previstos, tanto na lei quanto no decreto regulamentador do Marco Civil da Internet, que são os órgãos que devem ser acionados para a garantia do que está previsto na lei, o que a gente deve, ou o que a gente não está fazendo, e o que a gente poderia fazer para garantir que o que já está previsto na lei seja, de fato, implementado. E acho que a gente, por falta de pernas, e eu acho que muitas vezes por falta, por ter que priorizar, acho que esse é o segundo ponto da nossa conversa aqui, o conjunto de ataques que o Marco Civil da Internet vem sofrendo para ser descaracterizado e ser desconfigurado, tem tomado toda a nossa atenção e tomado todas as nossas energias no sentido da gente tentar evitar mudanças na lei que retrocedam nos direitos que a gente duramente conquistou ali. E, nessa ausência de energias, a gente não tem conseguido brigar pela plena implementação do Marco Civil da Internet. Então, acho que, para a gente começar a conversa, é um pouco entender que a nossa vigilância, no sentido do cuidado, do controle social e da garantia da defesa da lei, é algo que está longe de terminar quando a gente garante uma aprovação de uma norma importante como essa que a gente teve e que é referência internacional. Muito pelo contrário, o nosso desafio só começa quando a gente garante a aprovação de referências como essa. Muito obrigada, Bia. Vou passar a palavra ao Marcelo Leonardi, diretor do Google Brasil. Políticas Públicas. Obrigado, Ju. Prazer estar aqui na mesa com todos, sempre uma honra debater os temas do Marco Civil. Eu que me envolvi com essas discussões muito antes de estar na Google, já do trabalho acadêmico é conhecido de alguns dos senhores, etc., etc. Queria falar já diretamente dessas questões que foram levantadas, falar por último sempre facilita um pouco, Sobre a implementação prática da lei e do judiciário, quem é da área jurídica e tiver interesse de ver um pouquinho de como que os tribunais têm decidido a respeito do Marco Civil da Internet, sempre é bom conhecer um site chamado Observatório do Marco Civil, omci.org.br, que traz justamente como propósito divulgar aí decisões judiciais que aplicaram o Marco Civil da Internet, além de, claro, artigos de comentaristas que analisaram essas decisões, mas é um site que reúne aí bastante coisa interessante, iniciativa de um professor velho de guerra aí nosso, o professor Omar Kaminsky, lá de Curitiba. Então, é um ponto que eu acho bacana. E aí, sobre essa questão das alterações legislativas, as conquistas que o Marco Civil trouxe, muita gente se questiona, mas precisava mesmo? Não havia uma certa redundância no que o Marco Civil falava? Gente, ele trouxe segurança jurídica para o setor empresarial de internet, não só para os gigantes do setor, Facebook, Microsoft, Google e outros,
mas principalmente para as startups, para as empresas aí novas que querem oferecer aí produtos e serviços online de uma maneira geral e que, de fato, não tinham muito um parâmetro a ser seguido. O que podia fazer, que dados podia reter, podia fornecer informações, o delegado reclamava, tinha que passar essas informações sem ordem judicial, como é que isso funcionava, sou responsável pelo que fazem na minha plataforma, não sou. Então, essa pacificação inicial que o Marco Civil trouxe foi extremamente importante, que é fruto aí do mérito da semente que foi plantada pelo próprio comitê gestor, como foi mencionado aqui no decálogo, que trouxe aí essas 10 diretrizes aí essenciais. Quem não conhece, sugiro aí a consulta, está lá no site do CGI, fácil de ser encontrado. E aí o que a gente tem visto, né? Uma coisa é alertar todos os senhores para as iniciativas legislativas que têm aparecido para mudar o próprio Marco Civil da internet. Então, desde coisas do tipo, o Marco Civil obriga, por exemplo, que seja apontado de maneira inequívoca qual que é o conteúdo que precisa ser removido em caso de ordem judicial. Então, a gente tem um projeto de lei específico que fala o seguinte, não, isso aí é muito difícil, a pessoa tem que ficar procurando onde é que está o conteúdo, tem que ser um pedido de remoção genérico. E vai lá e coloca no projeto de lei uma alteração substancial a esse sistema que foi criado justamente para preservar a liberdade de expressão. Então, aquele cenário, em vez de remover tal vídeo com endereço tal, remova aí os vídeos em que eu apareço aí dançando no carnaval. Quer dizer, é uma coisa que extremamente vaga, extremamente difícil aí de colocar, e, no entanto, é um projeto de lei. Além desses projetos que querem modificar o Marco Civil da internet, acho que a gente tem que estar cada vez mais atento para os projetos que querem, em realidade, desvirtuar a lógica que o Marco Civil da internet criou para N cenários. Tivemos um caso extremamente recente no âmbito aí da reforma política, não sei se todos acompanharam, em que aí, no apagar das luzes, né, na véspera aí da aprovação da legislação, foi incluído um dispositivo que permitia a remoção de conteúdo sem ordem judicial, mediante simples queixa lá do parlamentar, que eventualmente contivesse o conteúdo algum tipo de crítica, algum tipo de ofensa, algum tipo de discurso de ódio contra parlamentares, esse tipo de coisa, violando aí drasticamente toda a lógica do artigo 19 do Marco Civil da internet, essa necessidade de análise subjetiva da ilegalidade dos conteúdos pelo Estado juiz, né? E, felizmente, acabou sendo vetado, depois de muita pressão nas redes sociais, várias pessoas aqui presentes, inclusive, participaram desse movimento aí de pressão. Então, isso é algo que se nota cada vez com mais frequência. E eu posso citar outros exemplos, né? O artigo 21 do Marco Civil da internet, que trata, por exemplo, da remoção de casos de pornografia de vingança, né? O famoso revenge porn, quando normalmente um homem sobe algum vídeo de uma mulher com o qual ele teve relação, né? De maneira não autorizada, o vídeo, não a relação, senão é um vídeo de estupro, né? E aí, basicamente, o que acontece? Isso pode ser removido sem ordem judicial. E, no entanto, há alguns projetos que querem incluir, nesse mesmo rol do artigo 21, ideias do tipo, além desse tipo de conteúdo, qualquer conteúdo que viole a dignidade da pessoa humana teria que ser removido automaticamente, sem nenhum tipo de ordem judicial. Quem é da área jurídica sabe que falar em dignidade da pessoa humana virou quase que um clichê, um chavão, virou uma carta coringa para justificar qualquer tipo de coisa, né? Que é uma pena, porque até hoje deveria ser um dos institutos mais importantes do direito brasileiro e, no entanto, está sendo, vamos dizer assim, encarado dessa maneira. Então, há N cenários em que a gente nota esses ataques para tornar mais fácil a remoção de conteúdo, mais difícil encontrar o acesso às informações online. A gente teve um painel anteriormente sobre direito ao esquecimento, em que exatamente o consenso era nesse sentido, que as iniciativas brasileiras estão longe de querer proteger o cidadão, mas algumas são feitas até quase que em causa própria. Mas, por outro lado, eu acho que é importante, o professor Luiz também colocou isso de certa maneira, o Luiz Fernando, que o Marco Civil é uma lei ordinária e está sujeito aí ao trâmite legislativo que vier a ocorrer, eventuais alterações, eventuais modificações que podem fazer sentido. Mesmo o tema da privacidade, que começou sendo debatido no Marco Civil da internet, vai ser agora perfeitamente complementado e regulado de uma maneira mais, vamos dizer assim, sistemática, né, pela futura Lei Brasileira de Dados Pessoais. Então, é interessante de observar que essas complementações também não são de todo negativas, né? A gente não deve pensar no Marco Civil como um texto necessariamente imutável, mas sim algo que precisa ser complementado dentro daquilo que faz sentido. Então, acho que o alerta que eu faço nesses 5 minutos iniciais é que o que parece ter ocorrido, e eu entendo um pouco do que levou a isso, é que muitas pessoas, até do setor privado, não só de outros setores, mas também no setor privado,
quase que baixaram um pouco a guarda, né? Passou o Marco Civil da Internet, se imaginava então que teríamos aí um período de paz legislativa e que seria, de certa maneira, ele interpretado pelos tribunais e poderíamos então discutir as interpretações da lei posta. E a realidade prática, inclusive no nosso dia a dia de trabalho, é que eu queria que isso fosse uma figura de linguagem, é quase que toda semana aparece um projeto de lei novo querendo fazer alguma mudançazinha no Marco Civil da Internet. Em 99% dos casos, essa mudança é muito para pior, é para realmente aniquilar aí toda a lógica que levou, como o professor Carlos colocou, à criação da própria legislação. Então, isso, assim que eu abro, a gente já pode, acho que, partir para os primeiros debates. Muito obrigado. Obrigada, Marcel. Bom, considerando que não estamos num processo de paz legislativa e temos as propostas de alteração todas as semanas, devolvo a pergunta, novamente, em primeiro lugar, para o Luiz Fernando. Considerando todas essas propostas de alteração que têm sido debatidas no Congresso em relação ao Marco Civil, que vem de diversos lados e diversos temas, né? Então, a gente, às vezes, tem um caso de comoção nacional e que, enfim, é considerado que uma certa proteção deve ser promovida e o Marco Civil recebe uma proposta de alteração, né? Então, considerando isso, eu queria ouvir de vocês o que a gente deve promover, pensando nessa perspectiva multi-stakeholder também, como foi falado aqui na mesa, o que a gente deve se reacordar, reobservar e reagir, e o que a gente deve considerar mesmo, antes de qualquer mudança ser proposta ou ser aprovada em relação ao Marco Civil, uma lei relativamente nova, né? 4 anos, tudo bem, tem uma história pregressa, mas 4 anos não é tanto tempo. E considerando os princípios do decálogo e considerando que essas alterações devem ter como premissa a manutenção da internet livre, aberta e democrática. Eu passo a palavra ao Luiz Fernando novamente. Obrigado, Juliana. Eu acho que as exposições que seguiram a minha foram perfeitas. A Bia chamou atenção aos princípios que devem ser preservados como tais, né? O Carlos Afonso mostrou muito bem a capacidade da lei de compor interesses complementares e, às vezes, antagônicos. E o próprio Marcel mostrou também que, para quem opera do lado da internet, também é importante a segurança jurídica, mas que, em algumas circunstâncias, o sistema vai admitir alguma revisão da lei. Então, eu reafirmo o que ele falou agora, que é uma lei ordinária que pode ser sujeita a revisões, mas é importante que fossem revisões do nível de importância que pontuaram a sua aprovação, mas não esses remendos e essas pequenas malandragens legislativas que a gente vê tentando passar de vez em quando. Eu já fui chamado a opinar sobre algumas, de ter que identificar a criança que vai entrar na rede, pedir autorização do pai, ou então cadastro nacional, ou até essa outra mais recente, eleitoral, aqui, que em boa hora foi vetada pelo presidente da República. Então, tudo isso tem que ficar claro que temos que ser zelosos com a lei, mas a forma de ser zeloso é não abusar dela. E eu queria agregar uma reflexão sobre o que faz sentido, a importância da internet, não só no Brasil, mas no mundo, como fator de desenvolvimento social e econômico. Então, a gente não pode ter uma internet também que seja um complicador da vida econômica da empresa, repito, sem abrir mão dos princípios fundamentais. O Brasil, os senhores devem saber, tem mais de praticamente 4 milhões de nomes de domínio sob o código .br, sob o .br. E somos, acredito que, o 5º país com maior número, e isso é um ativo que tem que ser preservado, e a nossa internet, então, ela tem que ser convidativa para que o nosso cidadão e o nosso empresário sintam segurança para operar sob o .br, porque, senão, se é para não ter segurança, ele pode ir para os outros nomes de domínio, .com, para os genéricos. Já falei um pouco, mas vale a pena repetir, que o modelo multissetorial de governança da internet é fundamental, e a gente que vive o dia a dia do CGI, a gente sabe que a gente busca unanimidade e até consegue,
mas não sem algum sangue, suor e lágrimas, né? Às vezes tem que ouvir, tem que discutir, tem que divergir, mas busca-se algo maior, que é o progresso. Tem uma imagem que eu pedia para o rapaz passar, por gentileza, você pode projetar aquela imagem, que não é novidade, talvez, para ninguém, que fala dos grandes players mundiais, as grandes empresas que estão atuando na internet, e ele mostra por continente quem está onde. E, se a gente olhar a América Latina, temos apenas 2 empresas que fazem mais de $1 bilhão por ano de faturamento, que eles chamam de os unicórnios. Né? E temos que perguntar também, fazer uma autocrítica, por que isso acontece? Será que o Brasil está sendo convidativo, ou será que a gente é tão insignificante para estar fora desse jogo? Então, e você vê que países como Índia, países África do Sul, própria Nigéria, você vê aqui que estão no cenário. Então, acho que é uma reflexão de fundo que a gente tem que ter, que é importante ter um ambiente que estimule isso. E eu não estou falando nos campeões nacionais, incentivados com dinheiro do BNDES. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ter empresas aptas a se integrarem na cadeia global e que tenham um padrão de qualidade internacional. E, quando a gente vai falar com os representantes dessas empresas, e o Marcel pode me corrigir se eu estiver errado, o pessoal fala, eu quero um marco de proteção de dados pessoais claros, porque eu não quero violar os direitos, mas eu quero não ter surpresas e não ser penalizado por coisas que não estavam evidenciadas na origem. Então, reforça a necessidade da lei de proteção de dados pessoais, não apenas na ótica do cidadão, que quer preservar um pingo do que for possível ainda de privacidade, mas também para fomentar um ambiente de negócio saudável e de segurança jurídica. E, já encaminhando para o final, eu concluiria dizendo o seguinte, temos que resistir à tentação de alterar o Marco Civil para atender os anseios de um grupo ou de um segmento específico, lembrando que a política é como uma gangorra. Né? Se a gente olhar até para o passado recente do Brasil, um grupo de uma certa orientação, ele pode estar hoje mais privilegiado e amanhã ele está menos privilegiado. Se cada ocupante do poder, numa democracia tão frágil e num quebra-cabeça tão complexo como é do Brasil, puder mudar tudo de uma hora para outra, nós estamos gerando insegurança, o que é ruim para todo mundo. E, para finalizar, eu queria citar tinha um desembargador lá de São Paulo, Palma Bisson, que eu convidava ele para dar uns seminários ali sobre shopping center em São Paulo, nada a ver com internet, e ele falava assim, olha, eu recebo os casos de litígios entre lojistas e shopping centers, consumidores, e todo mundo põe a culpa no outro. Todo mundo acha que ele fez o certo, o outro fez errado, tem que indenizar o insucesso do meu negócio. Aí ele falou o seguinte, eu vou muito numa pizzaria lá no Brás, o Brás é um bairro de origem italiana, em São Paulo, ele fala assim, e na parede do fundo está escrito assim em italiano, algo, nessuno è fezzo, para quem sabe italiano, melhor que eu, vai dizer, aqui ninguém é idiota. Então, assim, quem achar que tem idiota no cenário está amplamente equivocado. Então, isso reafirma a necessidade de tratar bem o Marco Civil, de entender que ele não vai resolver todos os problemas e, muito menos, do jeito que eu quero. Então, para a gente ter uma legislação boa, com os princípios que são importantes, e até, de alguma forma, já te provocando para passar a palavra, Bia, você falou o seguinte do zero rating. Né? O zero rating ele foi questionado perante o CAD, e o CAD julgou que não era uma prática, não só não era abusiva, como ele era estimulante da competição, da competitividade entre prestadores de serviço de telecomunicação. Então, dentro da ótica do Marco Civil, a autoridade competente foi chamada e ela se manifestou. Evidentemente, um segmento importante da sociedade não gostou da decisão e até recorreu. Mas o que eu gosto de dizer é que o sistema está funcionando. Eu ouvi também num seminário semana passada de que, olha, cada juiz de primeira instância decide de um jeito, depois os tribunais reformam, e depois o STJ demora um tempo para dizer como é que é.
Para quem conhece um pouco o funcionamento da Constituição Federal Brasileira, do sistema judicial, é assim mesmo. Cada juiz de primeira instância decide como quer. Os tribunais estaduais, eles têm a função de rever os fatos e, de alguma forma, unificar. Mas a unificação mesma vem do STJ. Então, eu falei nesse seminário, o sistema está funcionando. E tinha um desembargador presente que falou, a gente faz autocrítica que os tempos estão ruins, mas o sistema está funcionando. Obrigado pela atenção. Carlos Afonso. Obrigado, gente. E acho que a fala do Luiz Fernando acho que é o perfeito ponto de partida para os meus rápidos comentários aqui sobre desafios. Olhando o judiciário, é muito claro como esse sistema funcionando, ele gera certos entendimentos, como disse anteriormente, especialmente sobre o artigo 19 e suas ramificações, de forma bastante evidente. Eu sei que a gente tem aqui um tempo muito curto, então, enfim, fazer qualquer tipo de anúncio ou propaganda parece quase um crime. Mas, enfim, correndo risco. A gente no ITS se dedicou no último semestre a fazer um levantamento de toda a jurisprudência relevante nos últimos 3 anos e meio do Marco Civil da Internet em aplicação, e o livro vai sair agora pela Revista dos Tribunais, no comecinho de dezembro. Enfim, Chiara, que está aqui como relatora desse painel, participou também da elaboração do livro, chama-se Marco Civil da Internet, Jurisprudência Comentada, é um excelente presente de Natal. Se vocês ainda não decidiram que dá para a pessoa querida, um amigo, enfim, acho que Marco Civil da Internet, Jurisprudência Comentada, enfim, é o melhor presente. Mas, bom, brincadeiras à parte, tudo que a gente está discutindo tem o Marco Civil como o centro das atenções, e acho que tantas iniciativas para modificar pontualmente, de forma até mesmo emergencial, em casos de crise, de pânico moral, o texto do Marco Civil, e um número bastante expressivo de decisões judiciais que aplicam o Marco Civil, mostram a centralidade da lei, mostram como essa lei ela era necessária, ela veio para resolver problemas que precisavam de uma afirmação, de uma orientação. E acho que esse papel centralizador do Marco Civil, ele é cada vez mais, o papel central do Marco Civil é cada vez mais importante, especialmente nos períodos que nós estamos atravessando. Atualmente, nós estamos num período praticamente pré-eleitoral, né? Enfim, que já se lançam pré-candidatos, em que se discute o que vai acontecer em 2018. É muito importante a gente perceber que, ao lado da lei eleitoral, enfim, já transformada para a eleição de 2018, o Marco Civil da Internet ele é uma lei de fundamental importância para traçar diretrizes sobre a regulação da internet no país. Basta buscar a jurisprudência do TSE, dos TREs, que vocês vão ver o quanto o Marco Civil é aplicado, desde os seus dispositivos mais principiológicos. Eu estava hoje de tarde com um grupo de pesquisa na UERJ, a gente estava vendo uma decisão do TRE da Paraíba que utiliza o artigo 3º, inciso 1º do Marco Civil, aplicando o princípio de liberdade de expressão em um caso que envolvia um discurso feito durante a campanha eleitoral anterior. Então, acho que é importante dizer como o Marco Civil ele preenche todos esses cenários nos quais a internet se torna um elemento principal e importante de debates jurídicos. E aí, algumas dessas alterações legislativas, elas são devidas a situações de pânico moral, como a própria Juliana já falou, enfim, talvez o caso da baleia azul seja o caso mais evidente, enfim, que num espaço muito curto de tempo nós tínhamos 8 projetos sobre baleia azul, enfim, quando nem no noticiário se tinha muita certeza do que era esse desafio da baleia azul, enfim, e se era, como era. Então, existe uma demanda, uma reação muito emergencial do Congresso em dar uma resposta a fenômenos que, às vezes, o contorno nem está muito bem definido. Do outro lado, a gente tem, aí peguei o gancho da questão do período pré-eleitoral, esse é o momento em que o Congresso Nacional está criando as bases para o ambiente regulatório que nós teremos no ano que vem para nossas eleições. Então, é esse o momento que, em debates como o direito ao esquecimento, que debates que podem ter um efeito bastante expressivo sobre a nossa diversidade do debate eleitoral, vai se concretizar. E aí a hipótese
do projeto que o Marcel mencionou entra nesse contexto. É nesse momento que se está definindo as regras para um jogo que será jogado no ano que vem. E aí é muito importante a gente analisar para onde vai também essa combinação entre o Marco Civil e a lei eleitoral. Aproveito e faço também o chamamento, eu sei que nós temos amanhã uma audiência pública aqui para debater, enfim, o modelo do Comitê Gestor da Internet como um todo. Amanhã é também o prazo para o encaminhamento de sugestões, de contribuições, à consulta pública do TSE, sobre as minutas relativas à regulamentação que o TSE está preparando para as eleições do ano que vem, no que diz respeito muito à internet. Então, se alguém tem curiosidade, vale a pena dar uma olhadinha no site do TSE e entender como o TSE tem, através das suas resoluções, procurado regulamentar os dispositivos da lei eleitoral já aprovada. E lá você vai ter temas super importantes para algo tão simples quanto quem será o presidente no ano que vem, envolvendo impulsionamento de propaganda, envolvendo direito de resposta, envolvendo até mesmo, e aí esse é o meu último tema, só para fechar aqui, bloqueio de aplicações. A gente teve uma alteração na lei eleitoral que parece deixar claro que o que se procura suspender é o conteúdo e não a aplicação. Essa é uma alteração feita agora em 2017. Mas se você recorrer ao parágrafo 3º do mesmo artigo, a redação está a redação anterior e ela ainda fala em indisponibilidade de serviço. Acho que esse é um ponto preocupante. Nós não queremos que, nas eleições de 2018, além da nossa grande preocupação sobre uma questão que nos atormenta desde agora, que é em quem nós vamos votar, a gente ainda tem uma outra preocupação, que é, será que vão bloquear o aplicativo que eu mais uso, enfim, todo santo dia? Então, é importante que a gente pense que o Brasil ficou muito conhecido no cenário internacional pela aprovação do Marco Civil da Internet. O Marco Civil serviu de inspiração para a formulação da Carta de Direitos na Internet na Itália, aprovada pelo Parlamento Europeu, literalmente inspirada no trabalho de consulta e aprovação do Marco Civil da Internet, serviu também de inspiração para outras iniciativas e outros movimentos como um todo. E é muito importante que o Brasil não seja conhecido no cenário internacional por ser o país que bloqueia o aplicativo A, B ou C, mas que o Brasil seja conhecido justamente por ser um país que, como sempre foi, pioneiro nos temas de regulação da internet e que o Marco Civil continue desempenhando esse papel central, como uma lei que protege direitos, assegura garantias e cria segurança jurídica para que negócios sejam desempenhados, como bem disse o Luiz Fernando e o Marcel aqui ao meu lado, e que possa continuar gerando essa interpretação judicial que seja cada vez mais relevante. Uma última notinha só para terminar, acho que já estourei o meu tempo, dizendo que é claro que o Marco Civil, numa lei que trata de tantos direitos, de tantas questões, muitas num nível principiológico, não dá para esperar que em 4 anos todas as suas promessas, todas as suas potencialidades sejam cumpridas. E talvez, pegando um gancho do que a Bia já comentou, neutralidade da rede seja um desses temas que talvez não tenha ainda aparecido com a força que se imaginava a partir dos debates que levaram à aprovação da lei. E aí faço um comentário. Nessa análise toda de jurisprudência que nós fizemos, é muito claro que o tema de responsabilidade civil é o tema campeão no número de ações judiciais que foram apreciadas pelo nosso Poder Judiciário. A neutralidade da rede, vale lembrar, o artigo, salvo engano, 32 do Marco Civil, ou 30, enfim, fala da possibilidade dos direitos serem tutelados através de uma tutela individual e coletiva. Talvez se esperasse que órgãos de defesa do consumidor, enfim, tomassem alguns daqueles temas em sede de ações para defender interesses de natureza, ou interesses através de tutela coletiva. Essa realidade ela ainda não se concretizou, mas o Marco Civil gera a possibilidade de que esse debate aconteça. E seria um debate saudável, já que a tutela do Marco Civil ela é tanto individual como coletiva. Então, só para dizer que o Marco Civil ainda tem muitas potencialidades que podem ser exploradas, e essas potencialidades vão ajudar a consolidar esse papel central da lei no nosso ordenamento jurídico, e, é claro, complementada
pelas leis que vierem a seguir, como a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais e tantas outras. Bom, por enquanto fico aqui, a gente continua esse debate depois nas perguntas. Obrigado. Bia? Bom, primeiro só para comentar a questão do CAD, né? O CAD julgou que não haveria uma prática anticoncorrencial dentro da questão da prática do zero rating, então, na avaliação do que caberia à sua competência específica nessa questão, não era uma prática anticoncorrencial, e admitiu os argumentos da Anatel de que não haveria ali uma prática da neutralidade de rede. Mas a questão é um pouquinho mais complexa, porque os próprios técnicos também apontaram que, após o término da franquia de dados dos usuários, se algumas aplicações continuarem, se o usuário continuar tendo acesso a essas aplicações após o término da franquia, aí sim há uma clara discriminação de aplicação e uma violação ao Marco Civil da Internet. Então, houve uma interpretação de um contexto que é o que é ou não violação enquanto há uma franquia de dados ou o que acontece depois quando essa franquia de dados acaba. Então, é um pouquinho, enfim, é uma avaliação um pouco diferente dessa, e essa decisão do CAD está sofrendo um recurso, né, da Proteste, que é a Associação de Consumidores, que recorreu dessa decisão, então esse caso ainda não está finalizado. Entrando, então, sobre a questão dos outros pontos, eu queria dialogar um pouco com a fala do Marcel, da primeira rodada que ele já trouxe. Eu acho que a gente tem hoje... Acho que, primeiro, é importante a gente dizer o seguinte, se for para a gente mudar o Marco Civil da Internet, a gente precisa mudar o Marco Civil da Internet para garantir mais direitos, não para retirar os direitos que a gente conseguiu conquistar ali. E há, hoje, acho que 3 grandes blocos no Congresso Nacional, para quem acompanha a agenda do Congresso, e isso que o Marcelo falou, de fato, o Marcel falou, não é uma figura de linguagem. Há, sim, projetos, semanalmente há novos projetos de alteração do Marco Civil, e isso não começou agora, isso começou na semana seguinte à sanção do Marco Civil da Internet. Acho que a gente pode definir 3 pacotes aí de tentativas de mudança. Um deles é essa questão de remoção de conteúdo, que vai desde a questão de violação da dignidade humana e de direitos humanos. Está tendo um painel específico sobre isso que está sendo organizado pelo Intervozes aqui na sala ao lado. Como é que a gente consegue equilibrar o exercício da liberdade de expressão com a proteção dos direitos fundamentais num quadro em que a gente não transfira para as plataformas a decisão sobre o que viola a dignidade humana ou não. E a gente discute isso muito lá nos corredores da Câmara de Brasília. Eu falo para os assessores legislativos do Google, do Facebook, que eu não quero que vocês decidam se um conteúdo viola direitos ou não. Esse é um grande bloco, e aí entra baleia azul, entra pedofilia, enfim, uma série de questões. Acho que tem um bloco grande que sofre uma pressão permanente, principalmente de setores da Polícia Federal e do Ministério Público, que é para você mudar o Marco Civil da Internet para permitir acesso aos dados aos nossos dados sem ordem judicial em contextos de investigação. E isso, na nossa avaliação, vai violar a privacidade, vai colocar o cidadão ainda mais em risco do que uma suposta segurança que possa ser garantida nesses processos de investigação. E há um terceiro bloco que começa a crescer com uma força bem grande, que é a remoção ou o bloqueio de aplicações e de sites por violações de direitos autorais. Esse foi um setor que não foi... A questão dos direitos autorais ficou de fora do Marco Civil da Internet, inclusive porque se entendeu naquele momento que ela tinha que ser tratada numa lei específica, e isso começa a aparecer hoje de uma maneira muito forte em vários projetos de lei, alguns deles que foram resultado da CPI dos crimes cibernéticos, que foi uma das iniciativas mais contundentes que aconteceu logo na sequência da aprovação do Marco Civil da Internet em 2015. Então, acho que, e não coincidentemente também, acho que são 3 grandes blocos que atacam os princípios do Marco Civil da Internet, né, que atacam a liberdade de expressão, que atacam a privacidade dos usuários. Então, acho que a gente... isso dialoga um pouco com o que eu falei na primeira rodada, que é como é que a gente se mantém de uma maneira atenta para impedir essas alterações no marco que, se projetos como esse passassem, a gente, de fato, teria um retrocesso muito significativo do ponto de vista dos direitos. E acho que há outros elementos que a gente precisa discutir, que eu trago para a nossa conversa aqui, não necessariamente
como questões que precisam estar no Marco Civil da Internet ou não, mas que fazem parte desse debate sobre governança agora, que são questões como fake news, né, que tem crescido uma série de iniciativas no Congresso Nacional, não só essa que o Marcel citou sobre a remoção de notícias ofensivas no processo eleitoral, mas a gente tem 2 projetos de lei que definem fake news como notícias incompletas. Então, acho que isso tem um risco grande do ponto de vista do exercício da liberdade de expressão no país. Hoje, a gente não pode... E essa é uma agenda que não interessa só às empresas de jornalismo ou aos jornalistas, é uma questão que afeta todos os nossos cidadãos. A gente precisa fazer esse debate com um pouco mais de profundidade. E acho que tem um outro ponto que também está na ordem do dia, que é o que fazer e como lidar com o crescimento e a concentração brutal que tem acontecido do ponto de vista da camada de conteúdo com os grandes atores que o professor Luiz Fernando já trouxe aqui nessa discussão. O Google é um deles, o Facebook é outro. Como é que a gente lida com a hipossuficiência do usuário em relação a essas questões, num cenário em que a diversidade e a pluralidade são fundamentais de serem afirmadas para a garantia de uma internet livre e plural. O Intervoz está conduzindo uma pesquisa nesse sentido, a gente deve lançá-la no início do ano que vem, que é quais os impactos do ponto de vista da diversidade e da pluralidade no debate público brasileiro, deste grande poder, não só que plataformas, mas que sites de informação têm hoje na internet, e como que isso se relaciona com a concentração da mídia que a gente já enfrenta historicamente no Brasil. Então, acho que são outros pontos para discussão que não acho necessariamente que tem relação com o Marco Civil da Internet, mas acho que tem relação com o ponto de vista da governança da internet, que era uma preocupação que vocês tinham trazido aqui no começo da conversa. Então, fica para a provocação também. Muito obrigada, Bia. Passo a palavra agora ao Marcel. Vou ser breve, até porque já tem até um rapaz ali em pé, ansioso para fazer as perguntas, né? Então, tudo bem. Tudo o que foi dito aqui, eu acho que representa um diagnóstico de um desafio, já que a gente está falando de desafios, que, na verdade, é um desafio permanente em relação à internet no Brasil e à regulação do uso da internet pelo Congresso. Por mais que se tenha criado o Marco Civil da Internet, por mais que tenhamos aí todo um cenário de um arcabouço jurídico que funciona, né? Temos aí as decisões judiciais mandando remover conteúdo dentro do devido processo legal, temos aí o desbaratamento de quadrilhas que praticam ilícitos online, né, por meio da internet, que conseguem ser localizadas, identificadas, presas, sai notícia, vira e mexe na imprensa sobre operações que a Polícia Federal faz em relação ao combate à pornografia infantil e coisas desse tipo, e mesmo assim ainda existe no Congresso, isso a gente nota do diálogo com alguns parlamentares e até com gente do Poder Executivo, de que a internet é uma fonte de problemas, é uma fonte de ilícitos, é uma terra sem lei, etc., etc. O que é irônico, né? Porque, de certa maneira, o Marco Civil e outras legislações que se aplicam à internet vieram justamente dentro dessa lógica de mostrar, olha, o sistema vai funcionar, olha só, a maneira de combater, a maneira de localizar, identificar os usuários é essa, está aqui o processo que vai ser feito, criou-se um modelo de retenção de dados obrigatório em lei para que pudesse se localizar quem são essas pessoas, etc., etc. E, no entanto, perdura esse discurso, e por isso que eu chamo isso de um desafio permanente, de que a internet é uma fonte de problemas e não a fonte aí de todo tipo de riqueza, de entretenimento, de educação, enfim, de todos os benefícios que ela traz. E é interessante isso, porque talvez o artigo mais negligenciado do Marco Civil da Internet, que eu faço questão de citar sempre que posso, como num evento como esse, é justamente o artigo 26, né, que menciona lá que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui justamente a capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet. Então é interessante porque, de certa maneira, os parlamentares e outros atores aí de regulatórios se queixam dos problemas que a internet traz, mas o próprio Estado também é um pouco omisso nesse aspecto de já prover esse mandato que o Marco Civil determinou, de trazer a educação necessária para que saibamos todos usar melhor a internet e podemos exercer esse aspecto crítico. No debate sobre fake news, por exemplo, vocês podem imaginar iniciativas regulatórias de todo tipo. Aspecto técnico, né? Vamos então facilitar a remoção, vamos bloquear, vamos fazer isso.
Mas, gente, direito não faz ninguém ter bom senso, né? O que a gente realmente precisa é de melhorar a capacidade das pessoas de ler e duvidar daquilo que encontram num primeiro momento. Tentar entender o porquê que aquilo está lido, checar outras fontes, verificar. Tem até um estudo curioso, né, que eu não lembro qual foi o veículo que fez, acho que foi um veículo inglês, que publicou lá uma matéria para testar se as pessoas comentariam ou não sem ler o conteúdo. Então, era uma manchete sensacionalista, bem provocativa, com algo absurdo, e a primeira linha, o primeiro parágrafo do conteúdo da matéria era: se você leu aqui, não comente, esse é só um teste para ver quem é que vai comentar sem ler. E a matéria está até hoje lá online, cheia de comentários. Absurdo, onde já se viu, é o nosso governo, é isso e aquilo, põe a culpa aí nos múltiplos atores, etc, etc. Então, desenvolver esse aspecto crítico, desenvolver essa questão da educação digital e trazer essas competências, que está previsto, como eu disse já no Marco Civil, como norma programática para o Estado eventualmente fazer cumprir, é algo que realmente vai talvez mudar e resolver esse desafio permanente de percepção da internet como fonte de problema. Porque, senão, o debate legislativo e as alterações do Marco Civil vão ficar nisso. Como é que eu facilito a remoção? Como é que eu bloqueio o conteúdo? Como é que eu responsabilizo mais? Como é que eu pioro o acesso à informação? E acho que o que se precisa cada vez mais, e não estou aqui menosprezando casos limítrofes, óbvio que há múltiplos cenários em que a remoção de conteúdo é necessária e que a identificação dos malfeitores, vamos dizer assim, é obrigatória e assim sucessivamente. Mas esse desafio permanente de entendermos todos, e principalmente no nosso Congresso, a internet como uma fonte de benefícios sociais, é que talvez ainda esteja um pouco distante aí da nossa realidade. Pode aplaudir, gente. Bom, queria abrir agora para as perguntas no microfone. Eu vou aqui junto com a Chiara ver quem está mandando pergunta remota. Só peço para se apresentar, Lacier, e falar que setor você representa. Olá, meu nome é Lacier, sou do setor técnico e eu tenho acompanhado uma gama imensa de aplicativos que, quando você entra nele, aparece um pop-upzinho assim: não estamos consumindo sua franquia. E eu nunca consegui uma explicação plausível se isso fere ou não o Marco Civil, uma vez que... Acho que a gente não entendeu o que você falou. Você pode repetir? Posso. Quando você abre um aplicativo, por exemplo, o aplicativo do Mercado Livre, aparece um pop-upzinho embaixo dizendo: não estamos consumindo sua franquia. Ok. Né? Então, você está tecnicamente navegando de graça. Tá? Mas tem um detalhe: se você tiver zerado de crédito, o aplicativo não funciona. Esse insight é um buraco no Marco Civil? Então, eu posso financiar o tráfego do meu aplicativo para que ele não seja cobrado até você ter 1 centavo de crédito. Depois que esse 1 centavo se esgotou, aí, para não ferir o Marco Civil, é cortado 100% da navegação. Obrigado. Eu acho melhor pegar a sua também e depois a gente responde em bloco, pode ser? Bom, boa tarde. Meu nome é Alexander Castro. Eu trabalho no Cine Telebrasil, que representa as operadoras que fornecem o acesso à internet por meio do SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal, que é a internet móvel, e por meio do Serviço de Comunicação Multimídia, que é a internet fixa. Bom, eu resolvi fazer essa manifestaçãozinha aqui por conta da colocação do Carlos Afonso, que eu achei muito interessante, com relação ao que a gente não pode esquecer o passado, né, como foi o processo de construção do Marco Civil da Internet. E incluo nisso a exposição de motivos do Molon, que foi o deputado relator do Marco Civil, né, onde ficou claramente pontuado por ele que o conceito de neutralidade da rede estava completamente definido na lei e objetivava, né, coibir práticas de bloqueio, ou seja, quando evitado que o provedor de acesso bloqueasse intencionalmente o acesso de algum usuário a um determinado site, o paid priorization, ou seja, a priorização paga, ou seja, aquele provedor de aplicação que fizesse um acordo com o provedor de acesso para que os pacotes dele na rede tivessem um tratamento privilegiado em termos de velocidade, em termos de latência, em termos de entrega, ou seja, ele não ficaria parado, ele teria um privilégio em relação aos demais,
E o outro ponto foi a questão da discriminação, que é o contrário, alguém discriminar propositadamente na rede, né, o tráfico do pacote. Então, ficou claro na exposição de motivos do deputado Molon, ficou claro em todo o histórico de debates na consulta pública, que o conceito de neutralidade de rede estava totalmente definido na lei e estava vinculado às questões das atividades de roteamento, de comutação e transmissão dos pacotes. E dessa forma, existia sempre a discussão com relação à colocação da BIA, com relação... O Marco Civil proíbe o zero rate? Bom, o Comitê Gestor da Internet, o representante notório de saber do Comitê Gestor da Internet, já teve a oportunidade de diversas vezes se manifestar sobre essa questão, onde ele defende que não. Tá certo? A própria posição do Comitê Gestor da Internet, né, ao tratar do assunto e apresentar ao Ministério da Justiça uma proposta de regulamentação do Marco Civil da Internet, deixou claro no seu documento que aquele documento não trataria de zero rate porque não teria aplicação direta com relação ao conceito de neutralidade de rede. Então, o Comitê Gestor da Internet já se manifestou. A Anatel se manifestou no processo do CAD claramente com relação à questão do zero rate. O próprio CAD se manifestou. Então, o que a gente vem colocar, e eu trago para vocês essa questão, de que eu não posso concordar com uma afirmação de que as empresas prestadoras de telecomunicações no país não obedecem o conceito de neutralidade de rede. Pelo contrário, são rigorosamente acompanham o conceito, ou seja, todo pacote que trafega na rede, ele sofre o processo de first come, first out. Primeiro que chega é o primeiro que sai. Nenhum pacote tem nenhum tipo de priorização. Portanto, o que se discute, o que ficou aprovado no Marco Civil da Internet, não foi um conceito de internet neutra, de uma neutralidade da internet como um todo, da parte da questão de econômica, financeira e etc., pacotes, planos de serviço, etc. O que ficou colocado lá foi um conceito de neutralidade da rede. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, porque eu gostaria, sinceramente, de ver da academia, das pessoas que participaram do processo de discussão do Marco Civil, né, essas questões colocadas com mais eco, né, dentro da mídia, dentro da sociedade de maneira geral. Mas uma coisa que a gente tem que comentar é o seguinte: o Marco Civil realmente foi um passo muito importante, né, na definição dos princípios, fundamentos, etc. Mas ele é passível de melhoria, sim. Porque o que a gente quer para a internet brasileira, pelo menos, que a internet, dizer uma internet brasileira é uma coisa meio complicada, porque a internet é uma rede mundial, né? Mas, pelo menos no Brasil, é que ela seja, como o Marcel, né, comentou, uma rede segura, uma rede confiável, né, onde a ideia da impunidade, de terra de ninguém, do que isso tenha que cair por terra. A internet não veio para isso. A internet veio para ser realmente uma fomentadora do aumento da produtividade econômica de um país, como falou o Luiz Fernando, né? Ela veio para realmente fazer com que a qualidade de vida das pessoas, através da internet das coisas, etc., né, surjam, e nós estamos falando de estratégia digital a ser empregada no Brasil, ou seja, que depende da internet. Então, determinados pontos precisam ser discutidos de forma transparente e aberta. Por exemplo, a questão que o Marcel comentou com relação a eventual bloqueio de conteúdo, né? A liberdade de expressão foi um ponto que foi extremamente preservada no Marco Civil e priorizado no Marco Civil. Mas a própria Constituição brasileira diz que a liberdade de expressão veda o anonimato. Tá certo? Então, as pessoas têm o direito de falar o que querem, mas, eventualmente, existem conteúdos que estão colocados na internet que não se consegue descobrir quem é o responsável por aquele conteúdo e quem é que vai responder por aquilo. Então, é uma coisa que deve ser colocada. Outra coisa, gente que presta serviço no Brasil, da Rússia, de outros lugares no mundo, que não tem sequer um representante legal aqui, e presta serviço, conteúdo extremamente danosos à nossa sociedade, às crianças, às pessoas de maneira geral. É isso que nós queremos? Então, ser contra o bloqueio de conteúdo, ser contra por uma questão só pensando na liberdade de expressão,
é uma coisa que, para mim, até nem como representante do Sindicate Brasil, mas como cidadão, né, não me parece razoável a gente não ter abertura para aperfeiçoar realmente o Marco Civil. E um outro desafio que eu gostaria de que vocês comentassem é a questão da implementação do artigo 11 e do artigo 12 do Marco Civil, e que foi objeto de uma audiência pública no STF com relação a um aplicativo de mensageria, né, onde, pelas colocações feitas lá, existe bastante discussão, realmente, né, de interpretações possíveis com relação ao artigo 11. Porque, no momento que você fala da coleta, onde você oferece um aplicativo, aonde a coleta de dados pessoais é a essência do aplicativo, ora, se você, eventualmente, não trata aquela coleta de forma adequada, você tem a possibilidade, realmente, de suspender temporariamente até definitivamente o aplicativo. E falo isso, como operadora, não porque a gente tem interesse de bloquear, pelo contrário, a gente não tem o interesse de bloquear. E, infelizmente, a única maneira de bloquear conteúdos é através das operadoras, que oferecem o acesso. E a gente não tem esse interesse porque isso traria custo para a gente, responsabilidade para o setor, e a eficácia desses bloqueios é bastante duvidosa. Por então, favor. eu queria só encerrar pedindo que vocês comentassem também a questão da aplicação do artigo 11 e 12 com relação ao futuro do Marco Civil. Eu só vou passar para essa pergunta, porque a gente tem pouquíssimo tempo, e depois vocês respondem. Peço que seja bem breve. Tudo bem, serei. Tá bom, parar Meu nome é Ayub, sou da UPX Technologies, represento o setor empresarial. Queria ampliar a pergunta do Lacier e perguntar quais são os desafios, ameaças, violações que vocês encontram para, especificamente, a neutralidade da rede, como está definida na versão atual do MCI. Ampliar a pergunta do Lacier para outros desafios, além do que ele colocou. Obrigado. Boa tarde a todos, Eduardo Paracho, sou membro do Comitê Gestor e faço parte também da Branet. Na verdade, eu queria pegar um gancho do que o Marcelo disse, que eu acho que é muito importante. Eu acredito, nós tivemos uma longa discussão no Marco Civil para que ele fosse implementado, uma discussão longa, árdua, pesada, e, no final, a gente se dispersou. Você está correto. A mobilização que a gente fez nesse processo foi tão grande e depois, na hora que saiu a aprovação, a gente acabou dispersando. E eu não acredito, nesse momento, que, vendo o que está acontecendo no Congresso, remendos no Marco Civil vão resolver o problema. Pelo contrário, vai piorar a situação, porque, às vezes, tem uma boa intenção por trás. Né? A gente vai conversar com algum deputado, algum congressista, existe até alguma boa intenção, mas a forma que isso se apresenta no final é ruim. Então, eu acho que a gente precisa voltar a se mobilizar mais sobre essa questão, até para que, se existir aperfeiçoamentos a serem realizados, a gente possa estar já na mesma página do processo, e não depois ficar correndo atrás. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. É uma lei nova, é uma lei que, de certa maneira, ainda dá muita interpretação no próprio texto que ela tem hoje. Você viu aqui, tem várias perguntas relacionadas ao que a gente acha ou que a gente deixa de achar. E eu acho que a gente precisa ficar mais atento, porque as novidades aí são rápidas e, às vezes, podem atropelar a gente. Era só esse comentário. Obrigado. Posso sugerir a gente fazer nessa ordem daqui? Começar com o Luiz Fernando, passo pela Bia, Caf, Marcelo. Vou tentar ser breve. A questão que você pôs, você já respondeu, né? A questão da neutralidade, já deixamos claro que há uma certa dúvida, divergência quanto ao alcance do que seria a neutralidade da rede. Você já deu uma explicação, neutralidade do modelo de negócio, que está até consagrado no próprio Marco Civil, do que seria a neutralidade da rede, que é a discriminação de pacote que é vedada em lei. Então, eu acho que isso, as esferas competentes vão ter que se debruçar um pouco mais. A leitura do Ministério da Ciência e Tecnologia, que soltou uma nota técnica que acha que não há a violação, no caso do zero rating, como também o CAD assim decidiu, com as ressalvas que a Bia já fez. Muito bem. Mas eu queria chamar a atenção assim, de um ponto, uma opinião pessoal minha. E eu tentei falar isso quando eu disse, olha, ninguém se apropria do Marco Civil, aqui ninguém é trouxa, achar que ele vai resolver todos os meus interesses é forçar a barra. Eu acho que é ingênuo imaginar que a gente tem privacidade, ou terá privacidade, num patamar como tínhamos há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos. Né?
Agora, todo mundo gosta de gratuidade, todo mundo quer zero rating, todo mundo quer não franquia, mas todo mundo não quer dar nada. Então, me engana que eu gosto, né? Então, eu sou, em princípio, todos os princípios, o tripé que a Bia falou, liberdade de expressão, privacidade, livre concorrência, eu acho que tudo isso tem que ser privilegiado. Mas faltou dizer uma coisa nessa mesa aqui, a questão de transparência e clareza para o consumidor. Porque eu acho que há pouca informação, quase enganação existe no mercado. O usuário não sabe o que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de participar de eventos na Europa que o pessoal discute o seguinte: tem que mudar a linguagem da informação da privacidade. Você tem que ter tudo numa página, com ícones, para que o usuário saiba exatamente o que vão fazer com os dados dele. Então, eu acho que, olha, praticamente o vale tudo. Respeitados os princípios, direitos humanos e tudo isso que a gente fala, vale tudo. Agora, errou, abusou, penaliza. E penaliza daquele jeito que você sabe que as empresas menos gostam, que é multando, tirando o serviço do ar e dificultando a vida de quem faz coisa errada. Agora, imaginar que o Marco Civil vai nos remeter à década de 60, em termos de privacidade, de pureza de espíritos, eu acho um otimismo quase ingênuo. Obrigado. Bom, primeiro, vamos lá. Não tem como a gente discutir Marco Civil e não discutir zero rate, né? Um tema que sempre aparece, mas eu também pautei ele aqui, porque ele é central, na verdade, né? Eu vou ler aqui para vocês, muito rapidamente, o que diz o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. Artigo 9º. Ficam vedadas condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e os provedores de aplicação que 1. Comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos dos princípios e os objetivos do uso da internet no Brasil. 2. Priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais. 3. Privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento ou por empresas integrantes de seu grupo econômico. Quando a Oi oferece a Oi Música sem consumo de franquia no seu celular para os seus clientes, na nossa avaliação, isso é uma violação da neutralidade de rede. Quando uma série de aplicações que tenha... Primeiro, essa discussão que o CAD se manifestou, ele tem essa diferenciação a partir do momento que acaba a franquia e não acaba. E acho que é importante dizer o seguinte, dialogando com o Alex, o CGI não tomou posição sobre isso, Alex. O CGI está analisando o caso no seu grupo sobre franquias, né? Não há posição do Comitê Gestor da Internet sobre isso? Exatamente. Mas a sua fala foi que o CGI entende que zero rate não viola a neutralidade de rede. Ele não se pronunciou sobre isso. O representante de Notório Saber, que nós respeitamos muito, que nós respeitamos muito, é o nosso querido Demi, é um dos membros dos 21 do Conselho, e o CGI não tirou uma posição sobre isso. Inclusive, uma das questões que nos parece bastante problemática foi o CAD ter julgado esse caso sem ouvir o CGI, porque a previsão do Marco Civil da Internet é, inclusive, que as diretrizes sejam colocadas que o CGI seja ouvido nesses processos, né? Então, do mesmo jeito que a gente disputou o conceito de neutralidade de rede, a gente vai continuar disputando a aplicação da neutralidade de rede nesse cenário. E acho que quando o decreto regulamentador ele ainda é mais específico do que o Marco Civil da Internet nesse sentido, que ele fala sobre priorização de pacotes de dados em razão de arranjos comerciais. Então, essa questão está em aberto. Então, acho que a gente só não pode tratá-la como se o Comitê Gestor da Internet já tivesse resolvido isso. Na nossa leitura, há uma clara proibição para as práticas de zero rating, inclusive antes do término da franquia, não só depois do término da franquia, mas, inclusive, antes do término da franquia. Por último, muito rápido, sobre os artigos 11 e 12 que você comentou, para a gente, as decisões de bloqueio do WhatsApp baseadas nesses artigos são o contrassenso, né? Porque a previsão ali era justamente aplicações que violem a privacidade dos usuários podem ter como sanção
o seu bloqueio. E ali, o fato do WhatsApp não querer entregar os dados dos usuários levou a ele ser sancionado com um bloqueio. Então, acho que foi exatamente o oposto do que o Marco Civil trouxe, e acho que isso coloca um desafio para a gente no sentido, inclusive, de como é que analisar o judiciário, e acho que o ITS tem feito isso, o Internet Lab e outras organizações têm monitorado o judiciário, que é entender como é que o judiciário tem interpretado, na nossa avaliação, muitas vezes equivocadamente também, o Marco Civil da Internet. Por último, o Luiz Fernando falou que todo mundo quer franquia zero, todo mundo quer zero, não quer franquia, gosta de zero rating, gosta de gratuidade, mas não quer dar nada em troca. Eu acho, entendendo de onde vem a fala e fazendo as relevâncias em relação a ela, nós, da sociedade civil, quando a gente fala de acesso à internet no Brasil, a gente está falando de um direito. A gente não está falando de um serviço que vai ser comprado pela população, a gente está falando de um direito que tem que ser garantido pelos usuários. E é por isso que a gente reivindica tanto, junto ao poder público, que construa e desenvolva infraestrutura e políticas públicas para que esse acesso seja universalizado. Então, acho que a gente não pode colocar nesse tipo de abordagem as reivindicações que a sociedade civil faz e que a população faz, em geral, para ter acesso à internet, porque, para a gente, é um direito fundamental. E obrigada. Obrigada. Vamos lá, muito rapidinho, 3 pontos. Sobre a questão de neutralidade, quando mencionei sobre tela coletiva, só para ficar bem claro qual é o meu ponto. Trabalhando com o tripé, que a Bia comentou, de liberdade de expressão, privacidade e neutralidade, me parece que neutralidade é um tema muito poderoso no Marco Civil e que tomou grande parte das nossas discussões antes da aprovação do Marco Civil e que, após a aprovação do Marco Civil, ficou encapsulado dentro do debate de zero rating. Mas é um debate que é importante lembrar isso, que a neutralidade da rede vai além do debate de zero rating. E é esse papel que associações de proteção ao consumidor, enfim, o Ministério Público, realmente poderiam olhar, porque esse é uma ferramenta jurídica que pode empoderar, algo que o Luiz Fernando estava falando sobre privacidade, vale o mesmo sobre questões de neutralidade da rede. Enfim, quando acontece a degradação de tráfego, acontece por quê? Quais são as razões? Grande parte das vezes o consumidor não faz nem ideia do que está acontecendo e toma, na verdade, o acesso, o provimento do acesso à internet como algo abstrato. E acho que é importante gerar esse entendimento para que o diálogo entre empresas e consumidores ele seja cada vez mais informado, mais transparente. E acho que esse é um ponto que nós realmente precisamos ainda construir um diálogo melhor. E o Marco Civil pode ser um bom caminho. E aí, Alex, muito legal você ter falado da questão da exposição de motivos do Molon, porque acho que ela também é uma outra questão que se junta a esse universo, que permite a gente entender as considerações que estavam ali sendo pensadas para a redação do Marco Civil. E acho que isso realmente é um conjunto, uma fonte importante para a gente entender a lei, o Marco Civil em si, e, é claro, pensar na sua aplicação. Sobre anonimato, aí um ponto, enfim, pessoal de discordância. Acho que quando a Constituição veda o anonimato, não me parece que algumas decisões judiciais que falam em anonimato, elas estejam efetivamente tratando do mesmo assunto. Por exemplo, um perfil falso não é necessariamente um perfil anônimo, ou não é uma manifestação de anonimato. Porque, e aí, minha visão, o que a Constituição prevê na proibição do anonimato é que se tenha meios de identificar quem disse o quê, e não necessariamente que se tenha, ao lado do discurso, ao lado da manifestação, a indicação de quem foi o autor daquela frase, texto, vídeo. E aí, na medida em que o Marco Civil cria um regime de guarda de registros que permite que se chegue à autoria do conteúdo postado online, não me parece que isso seja uma forma de anonimato quando você não tem o nome da pessoa ao lado, enfim, da foto, do vídeo, do texto. E esse é um tema, e foi legal você trazer isso, Alex, porque esse é um tema fundamental para o ano que vem. Esse é um tema fundamental para as eleições. Nós vimos nas eleições passadas muitos tribunais dizendo que, através
atrás do anonimato possibilitado pelas redes sociais, opositores ao candidato A ou B diziam X e Y. E aí não me parece que um perfil falso ou um perfil numa rede social que não tem o nome da pessoa equivale ao anonimato, mas esse é certamente um super debate para a gente levar adiante. Último comentário muito rápido sobre bloqueios. Não me parece que os artigos 11 e 12 do Marco Civil você consiga dali tirar uma medida de bloqueio. Da leitura muito literal do artigo 12, ele fala em suspensão das atividades previstas no artigo 11. O artigo 11 fala das atividades de coleta, armazenamento de informação. Então, na verdade, a sanção do artigo 12 é impedir a coleta, o armazenamento de informações daquelas empresas que descumprem a legislação brasileira sobre privacidade. Agora, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para se discutir a questão do bloqueio. Uma delas é o poder geral de cautela do magistrado, que poderia imaginar que, enfim, ali o bloqueio seria uma medida adequada para alcançar o provimento da sua decisão. Lembro aqui que mesmo o poder geral de cautela não é um cheque em branco. E, infelizmente, o que nós vimos no passado recente foram decisões que ora utilizaram o artigo 12 do Marco Civil, ora utilizaram, erroneamente, no meu entender, e do outro lado, ora utilizando o poder geral de cautela de forma absolutamente desproporcional. E aí, nessa medida, me parece que andou bem o ministro Ricardo Lewandowski, quando na sua decisão que suspendeu o último bloqueio do WhatsApp, justamente trouxe como razão de decidir o artigo 3º, inciso 1º do Marco Civil da Internet. Olha ele de novo aí, a liberdade de expressão como princípio no Marco Civil da Internet sendo citado numa decisão tão importante quanto essa, e também o princípio da proporcionalidade, que acho que ajuda a gente a entender esse debate. Mas, enfim, esses eram 3 comentários rápidos das perguntas que foram feitas. Quem tiver interesse no tema, e especialmente o pessoal formado em Direito, no ITS a gente fez um livro que compila alguns desses principais temas sobre o Marco Civil, chamado Marco Civil da Internet, Construção e Aplicação. Está disponível na internet, é só você procurar no seu buscador de preferência, em que lá você poderá encontrar, certamente, enfim, muitos de vocês, usuários do DuckDuckGo, poderão lá encontrar o Marco Civil da Internet, construção e aplicação, que ajuda nesses temas. Obrigado, gente. Eu também vou tentar ser bem breve para não tomar aí o tempo. Sobre anonimato, que acho que foi um dos pontos do Alex, basicamente o que o professor Carlos Afonso mencionou. A gente não deve ler, pelo menos essa interpretação que a gente tem visto nos casos judiciais envolvendo a Google, né? Tem muitas demandas que são assim. Esse conteúdo foi publicado por uma conta no YouTube que é o Borboletinha 33. Não sei quem é esse cara, logo esse conteúdo é anônimo, logo ele tem que ser removido porque ele não teve uma identificação precisa de autoria. E os tribunais têm rejeitado essa ideia de que qualquer conteúdo publicado online precisaria de uma identificação precisa de autoria, desde que, obviamente, seja identificável de alguma maneira. O próprio caso do Secret, né, vocês talvez se recordem desse app que permitia aí as pessoas revelar segredos online, etc., etc. Teve aí uma passagem rápida pelo Brasil e depois foi, de certa maneira, fulminado por esse debate. Passou por essa premissa, quer dizer, foi determinada a remoção do aplicativo das lojas respectivas, da Microsoft, da Apple e da Google. A nossa empresa recorreu explicando que o argumento de anonimato não era precisamente correto, porque mesmo quem participava dessa plataforma tinha os seus registros de IP realizados, até em obediência ao Marco Civil, por ironia, né? E por conta disso era possível fazer a identificação, então foi revertido o raciocínio e determinado o desbloqueio. Tudo bem que aí o aplicativo já tinha, de certa maneira, caído em desgraça e ficou de certa maneira. Sobre neutralidade, talvez aqui até surpreenda os representantes do setor de telefonia, eu acho que o seu argumento é convincente, Alex. Eu acho que, assim, de certa maneira, você tem um aspecto que está sendo dito de que se o conceito de neutralidade vai ser realmente limitado à questão da neutralidade técnica, eu acho que é viável sustentar o que você disse. O grande ponto, porém, como a Bia colocou, que é o grande contraponto, mas não é só isso. E acho que é exatamente esse o ponto central do debate.
O CAD, eu sempre pensei, do ponto de vista pessoal, de que a neutralidade de rede no Marco Civil também seria só uma neutralidade técnica, como você argumentou, mas que zero rating e outras práticas assim poderiam ser questionadas do ponto de vista concorrencial pelo efeito de lock-in que gera no usuário. Ou seja, entre dois serviços iguais, um não me cobra dados, outro cobra, naturalmente eu quero economizar, eu vou usar o que não me cobra e eu fico nessa plataforma forever, para sempre. Mas qual que é o grande ponto? Claramente o CAD discordou dessa ideia e disse, não, de certa maneira isso pode ser feito. Então, claro que é um debate em aberto, eu acho o seu ponto convincente, se limitar a interpretação de neutralidade meramente ao aspecto técnico, como disse aí a exposição de motivos, mas claramente não é um debate encerrado. Os argumentos que a Bia trouxe também são igualmente convincentes e acho que tudo volta ao conceito original que, quando o Tim Wu cunhou a expressão neutralidade de rede, é do que nós estamos falando. Essa neutralidade é amplamente considerada, restritamente considerada, e aí a conferir como é que os nossos tribunais vão delimitar de um jeito ou de outro. Mas acho que as duas teses têm mérito e não vejo... É um debate extremamente interessante, inclusive. E, por fim, sobre a questão dos bloqueios, eu também concordo com o seu ponto de que, em algumas circunstâncias excepcionais e raríssimas, isso já está escrito, né, no meu livro, não tem muito como falar o contrário aqui, né, só conferir, o bloqueio pode ser admitido. A Alemanha, por exemplo, usa bloqueio de conteúdos neonazistas direto em relação aos provedores de aplicações. Mas perceba a diferença de bloquear um conteúdo cuja ilegalidade é reconhecida nacionalmente em um país sem maiores controvérsias, né, versus as propostas legislativas que a gente tem visto, que é basicamente, sob o pretexto aí de, vamos dizer assim, facilitar o combate à pirataria sistemática de direito autoral. A gente já viu redações do tipo, qualquer crime apenado com mais de 2 anos de reclusão, qualquer conduta que seja apenada com mais de 2 anos de reclusão que leve a um conteúdo dessa maneira deve ser bloqueado na origem. Quer dizer, talvez o problema esteja menos em dizer se o bloqueio pode ou não pode ser admitido. Acho que pelo poder geral de cautela, como o Carlos Afonso colocou, é algo que pode ser viável, mas muito mais entendê-lo como uma hipótese extremamente rara, extremamente quase que impossível de acontecer, fora de cenários muito bem delimitados e não como regra geral. E acho que esse que é o problema, né? Eu, observando o trabalho dos meus colegas de contencioso, a gente já viu de tudo em termos de pedidos na Google, né? Quer dizer, tem muita gente que já entra com ação judicial contra um terceiro e já pede a desindexação da Google e esquece que os outros buscadores existem, né? Já tivemos casos de titulares de direitos que também são buscadores não removerem conteúdo pirata contra eles próprios do próprio buscador e pedir a remoção nossa, para vocês terem ideia do cenário interessante que às vezes se desenvolve. Então, acho que o que preocupa é o bloqueio virar regra e não a exceção raríssima que ele deveria ser. Ou seja, acho que até por honestidade intelectual a gente pode entender que em alguns cenários eles serão aplicáveis, mas jamais como regra geral, e aí uma posição pessoal minha, dificilmente como maneira de tutelar a questão do direito autoral. A questão do direito autoral, a pirataria sistemática, quase sempre ela existe porque ela é financiada, seja diretamente por meio de usuários que pagam para ter acesso ao submundo do compartilhamento de conteúdo indevidamente, seja até por questões de publicidade, redes de publicidade que entregam publicidade legítima em sites piratas, que é algo que, por exemplo, a Google combate. A gente até chama essa abordagem de seguir o dinheiro, né, de follow the money. Ou seja, se você seca a fonte de receita de um determinado site, a discussão de bloqueio desaparece, né? Se ele dependia de dinheiro para existir, você eliminou a fonte que justificava a existência dele. Estou dizendo que resolve todos os problemas. Resolve quando existe uma, vamos dizer assim, uma ideia sistemática de extrair receita a partir de uma atividade ilegal. Claro que calúnia, injúria, difamação, normalmente é uma questão muito mais pessoal, dificilmente é motivada por receita. Mas, enfim, são alguns pontos para falar que acho que esses debates são muito interessantes e, de certo modo, eu gostei também da intervenção que o Parajo comentou, da necessidade de a gente estar permanentemente alerta com relação a todos esses temas. Acho que esse debate, essa mesa aqui, é inclusive um sinal disso. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e todos que fizeram parte do painel, que vieram, a Chiara, que fez a relatoria, e as nossas staff aqui, que está sendo muito paciente com a gente não conseguiu terminar no horário, 1000 desculpas, mas é um debate muito interessante, espero que a gente tenha próximos e vamos conversar durante o fórum. Obrigada.